Bom dia, hoje é 4 de julho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Muito bom dia, hoje eu não estou engraçada, eu estou estressada e com meu bucho cheio. Eu já estava estressada aproximadamente às 10h25 da manhã da segunda-feira e só foi piorando. Eu também comi agora há pouco umas castanhas apimentadas. Vocês sabiam deste advento, castanhas apimentadas? Pois então, elas são mais apimentadas do que elas parecem. E agora eu estou bastante arrependida da quantidade que eu consumi, pois o meu organismo não está satisfeito com essa decisão. Para ajudar, a minha internet também está intermitente, então quando as coisas começam a acontecer desse jeito assim, eu geralmente me recolho. Fico bem quietinha, tento não fazer nenhuma graça para o universo não me achar e não vir causar na minha vida. Para você que chegou hoje, vamos chegar na reforma tributária, nas notícias, blá, 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 blá. Antes a gente faz aí um quebra-gelo, prepara o seu cérebro para receber um monte de informação importante. É cedo de manhã, tu deve estar aí fazendo sei lá o que, café da manhã, tá na academia, tá tirando xerox, não sei o que tá fazendo. Então, fica tranquilo, vamos chegar nas notícias. Só deixa eu comentar que eu fiquei sabendo que vai ter uma lua especial, grande, bonita, amarela, não sei, em algum canto do Brasil, no caso não no Brasil, né? Vai dar pra ver do Brasil a lua que estará no céu. Pra vocês aí que gostam de signos, me falem o que isso significa pra eu saber qual personalidade que eu vou escolher pra usar essa semana. Então vamos agora às notícias de hoje. Um suquinho de globalização pra você, com a explicação de como que uma seca histórica lá na Tailândia pode afetar a companhia brasileira Raízen. E aí eu também serei obrigada a te contar quem é Rubens Ometo Neto, porque ele é um bilionário brasileiro e tem umas 432 empresas que você deve conhecer por nome, mas que talvez não saiba que pertenciam todas a ele e sua família. Depois, em um momento bem brasileiro deste podcast, vamos permanecer entre as companhias do nosso país e dar uma pincelada na entrevista que os nossos colegas da Bloomberg News fizeram com o CFO da Petrobras. E não se preocupe, pois assim como ontem aprendemos o que é M&A, que não é M&A, mas sim fusões e aquisições em inglês, também vamos descobrir hoje o que raios faz um CFO e por que a gente simplesmente não o chama de diretor financeiro. Spoiler, é porque é muito mais legal meter umas palavras em inglês no meio da frase para você parecer o supla. E por fim, seja bem-vinda ou seja bem-vindo ao seu dossiê da reforma tributária. Pegue seu jalequinho no armário que temos até sexta-feira, aparentemente, para aprender o que é e para você formar uma opinião, antes que a Câmara coloque o texto em votação e antes que chegue o bar com os seus amigos na sexta-feira, no qual você terá que proclamar aí algum tipo de posicionamento em relação à reforma tributária. Então aqui estarão todas as informações que você necessita para formar a sua própria opinião. Tá sentado confortavelmente no ônibus que tá te levando pro trabalho? As crianças estão com o cinto de segurança aí no carro? Botou o peso certo no elíptico, ou seja lá qual é o nome do aparelho da academia que tu tá usando agora? Para não se machucar? Então, pois bem, porque eu vou contar uma história. Na verdade não é uma história, é uma memória muito antiga que eu tenho do filme Efeito Borboleta. E de ficar absolutamente passada com o conceito de que o bater de uma asa de uma borboleta poderia causar um furacão do outro lado do mundo, supostamente. Não faço a menor ideia se isso existe no filme ou não, eu não lembro, eu só lembro do Ashton Kutcher. Mas eu lembro sim de ficar chocadíssima com este conceito lá no auge dos meus 10 anos, 8 anos talvez, e de ficar tacando pedrinha na calçada meio doida, pensando, caraca, eu provavelmente poderia estar aqui causando ondas de impacto que gerariam um terremoto em algum outro canto. Eu também achava quando era criança que se eu fechasse os meus olhos todo mundo virava dinossauro, mas isso é uma história para outra ocasião. O ponto é que a Tailândia está preparando planos de contingência para lidar com uma possível seca que pode durar anos e reduzir a oferta global de açúcar e de arroz. O país é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador de açúcar e tem, portanto, influência na formação dos preços do mercado no mundo inteiro. As chuvas em todo o país podem ficar até 10% abaixo da média nesta temporada de monções, e o início do fenômeno climático conhecido como El Niño pode reduzir ainda mais a precipitação nos próximos 2 anos, de acordo com funcionários do governo de lá.
A Tailândia está enfrentando condições de seca generalizada desde o início deste ano, segundo essas autoridades. A perspectiva levou o governo do país a pedir aos agricultores que restringam o plantio de arroz a uma única safra para economizar água. E os produtores de açúcar estão vendo a produção cair pela primeira vez em 3 anos. E aí que entramos no, talvez não um fenômeno aí, efeito borboleta, mas sim efeito climático e globalização mesmo. É que esta notícia tem um potencial de beneficiar a brasileira Raízen, que é uma joint venture entre a Cosan e a Shell. Esta, digamos assim, grande moedora de cana aqui do nosso país pode se beneficiar do aumento dos preços de açúcar no mundo. Porém, olhem só que, por sua vez, a Raízen, que produz etanol além de açúcar, também corre o risco de ser impactada pelo El Niño se chover acima do esperado nos próximos meses nas áreas de produção, justamente no período de colheita nas regiões centro e sul do Brasil. A produção de açúcar por aqui está 32% acima da safra de 2023 a 2024 versus a passada, até a primeira quinzena de julho, segundo dados da única entidade que reúne as empresas do setor. A ressalva é a base de comparação mais fraca, dado que a safra anterior foi afetada pela seca. O aumento da produção, se confirmado mais à frente, tende aí a amenizar a pressão sobre as cotações internacionais. Por hora, os contratos futuros continuavam a ser negociados com os preços próximos aos maiores níveis em mais de uma década, a 24 centavos de dólar por libra-peso, não faço a menor ideia que unidade de medida é essa, até o mês passado, muito acima dos cerca de 14 centavos na média histórica dos últimos 5 anos, segundo dados do Itaú BBA. Tá mais caro colocar aí açúcar no seu cafezito. E agora eu vou ser obrigada a te fazer entender por que a Raízen é uma empresa importante para você saber da existência. Minha cadeira estalou. De vez em quando isso acontece. Eu tenho tirado do podcast. Quando isso acontece, eu vou passar a não tirar. Porque aí assim eu não preciso ficar me privando de girar na cadeira, que é o que eu faço enquanto eu tô gravando o podcast. Voltando, por que você precisa saber o que é Raízen? Quem é Raízen? Quem é Raízen na fila do pão? Além de parecer o nome da minha amiga Thaisa escrito errado, a Raízen pertence à Cosan, que é uma empresa da família Ometo. Rubens Ometo, que é o atual administrador da companhia, tem uma reputação aí de rei do etanol, porque ele transformou os canaviais da sua família em uma das maiores companhias de biocombustíveis do mundo, a Cosan. A Cosan, por sua vez, controla a Comgás, que é a maior distribuidora de gás natural do Brasil e cuja conta eu acabei de me lembrar que eu preciso pagar até o dia 5. Também controla a Raízen, que é essa joint venture, ou uma espécie de sociedade com a Shell, e também controla a Rumo, que é a maior operadora ferroviária da América Latina. O Rubens Ometo também tem uma fatia minoritária na Vale e participações em gestoras de fundos multimercados da Faria Lima. Ele é um dos maiores bilionários do país e, no ano passado, foi o maior doador individual das eleições presidenciais. Mulher, eu falo, né? Mas eu falo. Só que eu falo escrevendo de primeira, né? Aí depois, quando é pra ler isso tudo aqui, a Ana de agora, que tem que narrar o podcast, ela xinga a Ana do passado que escreveu o podcast. Neste momento, eu vou ter que agora ler um textão aí que eu mesma escrevi sobre como a Petrobras está pronta para ir às comprinhas. A estatal ficou quase 10 anos vendendo refinarias e blocos de exploração de petróleo e agora está pronta para ir para as lojas aí comprar bolsas Chanel. A Petrobras está, inclusive, considerando emitir mais dívidas neste ano e está pronta para comprar ativos por conta da forte geração de caixa combinada com baixos custos de produção, segundo o diretor financeiro da empresa, o Chief Financial Officer, o CFO, Sérgio Caetano Leite, em entrevista à Bloomberg News. Segundo ele, é a hora da empresa dar um passo maior. O novo apetite por fusões e aquisições, ou M&As, e olha aqui o efeito borboleta aparecendo, ainda bem que falamos sobre os M&As de ontem. O apetite não significa que a empresa vai fazer uma série de emissões para financiar aquisições ou para impulsionar investimentos, segundo disse o Leite à Bloomberg News. As emissões de títulos subsequentes vão servir para melhorar o perfil da dívida da empresa. Melhorar o perfil de uma dívida é quando você pega dinheiro emprestado com a sua amiga para pagar uma outra amiga. Só que com esta segunda amiga, você pode começar a pagar só daqui a 3 anos e com os juros bem menores do que a sua primeira dívida. É basicamente isso que a Petrobras está querendo fazer agora. Não sair às compras realmente, comprando outros ativos, mas melhorar o seu perfil de dívida. A dívida bruta da Petrobras caiu para o nível mais baixo desde 2010 no primeiro trimestre.
atingindo 53,3 bilhões de dólares. Isso está próximo do limite inferior de uma faixa entre 50 bilhões e 65 bilhões de dólares estabelecidos em seu plano estratégico de 5 anos, que o novo CFO considera apropriado. Segundo ele, a ideia não é endividar a Petrobras, já que investimentos ou fusões e aquisições devem ter a sua própria estrutura de financiamento. Leite assumiu em março como parte do novo conselho executivo nomeado pelo CEO Jean Paul Prats, que prometeu interromper vendas de ativos, abre aspas, irracionais, fecha aspas, e diz que a Petrobras deve considerar aumentar sua participação na petroquímica Braskem, abre aspas, para o leite agora. Se precisarmos ser agressivos, devemos ser um pouco mais. 55 bilhões de dólares estaria bom, fecha aspas. Fique tranquilo, pois acaba de chegar aqui quentinho nas suas mãos o dossiê da reforma tributária para que você não precise abrir um artigo, não precise abrir um comentário de Twitter. Mentira, vai se informar. Vai se informar, né? Tô aqui falando, falo umas coisas bacanas, tô aqui apurando, me esforço aqui pra fazer um podcast, né? Bem informado aqui pra você, mas tu também tem que se esforçar. Tem que ler os textos, tem que ver as coisas, tem que chegar preparado pra aula. Tem que chegar aqui preparado pra debater, entendeu? Então, ó, vou te contar aqui as coisas da reforma tributária, mas isso aqui é o começo. Isso aqui é a semana inteira que a gente vai ficar falando sobre isso. Então, trata de ler coisa e comentar lá nos comentários, falar, nossa, você tem razão, Ana, porque eu li neste outro artigo da Bloomberg Linha, de preferência, que blá, blá, blá. Enfim, cara, vai chegando esses horários, eu vou perdendo completamente a noção do que eu tô falando. Então, vamos falar da notícia mesmo, porque me parece mais prudente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou nesta última segunda-feira, que no caso foi ontem, que o texto da reforma tributária ainda está sujeito a alterações. De acordo com ele, os governadores que ainda têm pleitos em relação ao formato da arrecadação que será adotada ainda serão ouvidos, e as sugestões recebidas pelo relator da reforma, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, podem ser incorporados ao texto que será votado. Mas, afinal de contas, o que há nesta reforma tributária? Irão meus lanches ficar mais baratos depois disso? Venha comigo. A reforma tributária apresentada pelo relator da proposta, o Aguinaldo Ribeiro, no último dia 22, basicamente prevê que 5 tributos sobre consumo seriam substituídos por um imposto federal e por outro compartilhado por estados e municípios. Parece fácil, mas nada é fácil quando a gente fala de tributo, imposto e contabilidade, na minha humilde opinião e na opinião de todo mundo, aparentemente. Os estados não estão nada felizes com essa história. E por estados eu quero dizer alguns governadores que estão reunidos em Brasília nesta terça-feira para conversar com os parlamentares sobre possíveis soluções. O Arthur Lira disse que nada que está nesta proposta está escrito em pedra. Então ainda temos chão pela frente até todos os lados acertarem um acordo, sendo que a discussão já está lá no Congresso há alguns anos. É que também essa proposta de emenda à Constituição, ou PEC, vai mudar toda a sistemática de cobrança de impostos no Brasil. O objetivo é simplificar a tributação para as empresas e para todos os brasileiros. Só que essa é só a primeira parte da reforma, que vai tratar dos impostos cobrados sobre o consumo. A tributação de renda vai ser o objeto de uma segunda etapa da reforma, que pelos planos do governo vai ser discutida no segundo semestre. E, gente, deixa eu liberar aqui antes de continuar minha total e completa admiração por vocês aí, contadores, ou que administram um próprio negócio, ou que fazem qualquer coisa que mexa com tributação, porque eu honestamente não sei o que me dá mais vontade de bater com a minha cabeça na mesa, se é contabilidade ou química. Então, a gente pede ajuda, né? Quando a gente não sabe das coisas, a gente pede ajuda de quem entende. Seguindo tudo que eu aprendi na faculdade e que também a Bloomberg prega sobre isenção jornalística e responsabilidade editorial, eu ia colocar o senhor meu pai para contar aqui para vocês sobre o que são esses impostos, porque ele é o reizinho da contabilidade. Porém, já passa da meia-noite, eu não quero matar o velho do coração. Vamos à bola antiga, que é pesquisar, aprender e explicar. A explicação aqui, ó. Há 5 tributos que incidem sobre o consumo, 3 de âmbito federal, o IPI, o PIS e o COFINS, que não é o aeroporto de Confins em Minas Gerais, além do ICMS, que é estadual, e do ISS, que é municipal. Outra coisa que temos hoje é a distinção sobre tributos que incidem sobre produtos e outros sobre serviços. Após a reforma, o modelo vai prever uma tributação sobre consumo, não importa se de bens ou de serviços. E aí, o que muda? Vai ser criado um imposto sobre valor agregado, ou IVA, dual. Um vai ser o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços,
que é nacional e que vai unificar os tributos federais, ou seja, o IPI, o PIS e o COFINS. O outro vai ser subnacional, o Imposto sobre Bens e Serviços, ou IBS, que vai substituir os atuais ICMS, que é estadual, e ISS, que é municipal. O Lira está prevendo um esforço no plenário da Câmara para tentar aprovar a reforma tributária até essa sexta. Segundo ele quer concluir pelo menos a primeira votação da PEC. É que por ser uma PEC, a reforma vai precisar passar por 2 turnos de votação no plenário da Câmara e depois segue para o Senado. E é por isso que estamos falando aí sem parar da reforma tributária esta semana, pois não só os governadores estão reunidos em Brasília, como está tendo toda uma movimentação para acelerar este processo de negociação e levar isso a plenário até sexta-feira. Mais um dia que eu vou ter que começar aqui meus avisos paroquiais pedindo desculpas pra alguém. Dessa vez é de coração, é genuíno. Pra todo mundo aí que tira xerox, escaneia documentos no trabalho. Foi total home officezista, trabalho digitalcista da minha parte, desconsiderar que muita gente faz, sim, uso destes mecanismos em seus ambientes de trabalho. Inclusive saudades de imprimir documentos para poder grifá-los. Faz muito tempo que eu trabalho olhando apenas para o meu computador e meu microfonezinho. Então fica aí minha saudação a todos vocês que me escutam enquanto escaneiam coisas. Muitos também estão intrigados que após ouvirem a minha bela voz, o caminho diário do Spotify recomenda músicas da Taylor Swift. Eu não sei como isso poderia estar interligado aí, mas fica talvez a observação de que você é mais Swift do que você pensava. A culpa não é minha. Já a Daniela pescou que eu falei alguma coisa aí no meio de uma frase que era não sei o que, tantos reais e não sei quantos cents. Estou tentando acostumar o seu ouvido, Daniela, aos Faria Limers. Porque aí, se não sei onde você mora, se você mora em São Paulo ou não, se você tem contato com Faria Limers ou não, mas aí você, quando conversar com você vai estar habituada a escutar eles falando palavras em inglês completamente aleatórias, que não é nem tipo assim, budget. É, sei lá, é alguma palavra muito aleatória, tipo, pega box pra mim. O Tipsy, que segue escaneando folhas, quer saber do soft power brasileiro, como outras pessoas também falaram do soft power brasileiro. Vamos falar sobre o soft power brasileiro. Não sei que dia dessa semana mais iremos. O dia que a minha voz voltar, porque ela está, a cada parágrafo ela vai embora. Já a Helena, ela inventou um novo indicador excelente para medir como anda a economia brasileira. Perceber quantos carros do Mercado Livre ela vê na rua. Helena, você deveria ser economista. O Gadu já me disse lá no Instagram, ana.zids, inclusive, me sigam lá. Sigam também a Bloomberlinia, me sigam aqui no podcast, ativa o sininho, faz tudo aí, enfim. O Gadu disse lá no Instagram, pra eu falar aqui pra vocês, tá? Que eu nunca agredi um Pokémon na minha vida. E se me permitirem, eu vou inclusive estender essa discussão. Vocês estão muito enganados em relação à minha pessoa, minha relação com o Pokémon. Eu amo o Pokémon. Eu tenho meu álbum de figurinhas deles desde os meus 6 anos guardado até hoje, e eu sei imitar o Pikachu com perfeição, apesar de precisar um pouco mais de intimidade com as pessoas, porque as 3 primeiras tentativas eu começo a rir e eu babo o que tem pela minha frente. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, de se inscrever aqui no podcast, também de ativar os sininhos, porque assim você não depende aí somente do caminho diário para chegar até esta grande comunidade divertida das notícias. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã!